Por que as potências têm medo de Ibrahim Traoré? Uma origem fora dos planos do Ocidente. Ibrahim Traoré não veio da elite financeira, não foi formado em academias ocidentais e não possui respaldo político tradicional. Ele é um simples oficial de artilharia, forjado no campo de batalha implacável do Sahel, onde o povo enfrenta o terrorismo diariamente enquanto o exército francês permanece inerte. Diferente de gerações anteriores que permaneceram em silêncio, Traoré começou a questionar o verdadeiro papel das forças externas, segundo a coragem para quebrar as regras antigas do desafio político à revolução econômica. Em poucos meses após assumir o poder, Traoré fez o que poucos líderes africanos ousaram: expulsou o exército francês de Burkina Faso, encerrando a Operação Sabre, uma força antiterrorismo envolta em dúvidas quanto aos seus verdadeiros objetivos. Anulou os acordos militares da era colonial que permitiam à França intervir nos assuntos internos do país. Fechou os veículos de comunicação franceses como RFI e France 24 por divulgarem informações que dividiam a população. Auditou todo o setor de mineração de ouro, no qual 90% dos recursos nacionais estavam nas mãos de empresas estrangeiras, especialmente da França, Canadá e Reino Unido. Essas ações não apenas abalaram a ordem estabelecida em Burkina Faso, como também ameaçaram todo um sistema de interesses globais que vem sendo mantido há décadas por corporações e governos ocidentais. Terceiro, reavivando o espírito de Sankara e uma nova onda anticolonial. Traoré não apenas age, ele reaviva a memória histórica de Thomas Sankara, o líder revolucionário que foi deposto em 1987 com apoio da França. Ao retomar os ideais de Sankara sobre autossuficiência, autodeterminação, autodefesa e soberania, Traoré inspira fortemente a juventude africana. Assim como Sankara foi assassinado ao ameaçar os interesses franceses, Traoré hoje se torna um símbolo de uma nova geração que se recusa a se curvar. E é exatamente isso que mais assusta o Ocidente. Uma África que ousa pensar, ousa agir e ousa sair da órbita de controle. 4. Não joga segundo as regras do Ocidente, ele as reescreve. O Ocidente está acostumado com líderes africanos dependentes de ajuda humanitária em troca de influência política, contratos de recursos obscuros para extrair lucros, mídia e ONGs para controlar a opinião pública, relações militares para proteger interesses estrangeiros. Traoré rompeu com todos esses pilares. Um golpe duro contra a estratégia de poder brando, soft power. Mais ainda, ele mobilizou o povo diretamente. Mais de 50 mil voluntários se juntaram à Força de Defesa da Pátria, VDP, sem intermediários, sem o modelo de democracia exemplar imposto pelo Ocidente. 5. A verdade da mídia e o controle da percepção. Traoré entende claramente. Controlar a informação é controlar a percepção, e a percepção gera políticas. Por isso, ele agiu com firmeza contra a mídia internacional, quando esta distorceu os fatos, transformando operações militares em supostas violações de direitos humanos. Ele não aceitou que BBC, VOA ou Human Rights Watch moldassem a opinião pública internacional para deslegitimar o governo. O Ocidente reagiu rotulando-o como ditador, pró-Rússia, antidemocrático, mas, na verdade, isso serve como justificativa para sanções, isolamento ou até intervenções indiretas. Sexta ameaça ao modelo global de extração, baseado na dependência africana. Burkina Faso produz mais de 70 toneladas de ouro por ano, mas a grande maioria pertence a empresas ocidentais. Quando Traoré revisou todos os contratos, não se tratava apenas de exigir justiça para Burkina Faso, mas de ameaçar todo um modelo de exploração que drenou a África e sustentou os mercados europeus e americanos por décadas. 7. Criar um efeito dominó. No Sahel e na África, Traoré, juntamente com Mali e Níger, formou a Aliança dos Estados do Sahel,
AES, declarando a expulsão de tropas estrangeiras, a cooperação em defesa e economia regional, apesar da exclusão da CEDEL e do isolamento diplomático. O que mais assusta o Ocidente? Uma aliança africana verdadeiramente unida, autossuficiente e independente deles, pois isso representa o fim da dominação baseada na independência formal, mas dependência real. Oitavo, já não é um jovem rebelde, mas sim um líder estratégico. Traoré não age por impulso. Ele possui uma visão estratégica: reformar o exército, consolidar o apoio popular, analisar a mídia e proteger os recursos naturais. Mesmo diante da tentativa de assassinato no final de 2023, manteve a calma, expandiu sua guarda pessoal, rejeitou as acusações dos Gelildos sobre o uso de ouro para fins pessoais e publicou auditorias com total transparência. Ibrahim Traoré, aço forjado no fogo da opressão. Nem todos nascem fortes. Alguns são formados na segurança, treinados com livros e estratégias de sala de reunião. Mas Ibrahim Traoré é diferente. Cresceu entre as chamas de um país devastado pela guerra, explorado por potências estrangeiras e esquecido por organizações que prometiam ajuda e paz. Das cinzas da desilusão surgiu uma vontade inquebrantável, não vencida pelo medo, não corrompida pelo poder e não comprável com ouro ou convites para conferências luxuosas. De uma criança do pós-Sankara a um soldado com alma revolucionária, Ibrahim Traoré nasceu em 1988, apenas um ano após o assassinato de Thomas Sankara, líder revolucionário de Burkina Faso, em um golpe com envolvimento estrangeiro. Não nasceu apenas na escuridão, cresceu na traição, a traição dos líderes que sucederam Sankara e abandonaram os ideais de independência nacional, entregando o país às multinacionais de exploração, deixando o povo afundado na miséria e na insegurança. Mas, em vez de abandonar sua terra natal, em vez de estudar na Europa e levar uma vida tranquila como tantos intelectuais, Traoré escolheu servir no exército, viver ao lado do povo nas fronteiras perigosas, onde cada noite poderia ser a última por causa do terrorismo, onde o sangue se mistura à areia mais do que à água potável. Foi ali que seu espírito foi forjado, não nos manuais de tática, mas na dor do povo que ele testemunhou com os próprios olhos. 2. Sem recuar diante de ameaças, coragem para se levantar quando todos se calam. Ainda como capitão, Ibrahim Traoré começou a questionar o sistema. Ele queria saber por que há tropas estrangeiras, mas o povo continua morrendo todos os dias. Por que há bilhões em ajuda, mas ninguém tem água potável, remédios ou escolas? Ele viu a verdade. A presença militar estrangeira era apenas um disfarce da exploração de recursos e contratos assinados nas sombras. Muitos perceberam isso, mas escolheram o silêncio. Apenas Traoré decidiu falar. E quando as palavras já não bastavam, ele agiu. Em setembro de 2022, liderou um grupo de oficiais até a capital. Depôs o governo pró-França e declarou: Burkina Faso deve retomar o controle de seu próprio destino. Não foi apenas um golpe, foi um juramento diante do povo. E tendo feito esse juramento, Traoré não permitiu a si mesmo recuar, mesmo diante da pressão internacional, da difamação na mídia e até das conspirações para assassiná-lo. Terceiro, sozinho na tempestade, sem se curvar diante do isolamento. Após assumir o poder, Traoré não foi aplaudido pelo Ocidente, não foi convidado para conferências internacionais, nem apareceu na capa de revistas como outros líderes amigáveis. Pelo contrário, foi rotulado como perigoso, pró-Rússia, autoritário. Dezenas de mídias internacionais atacaram seu governo. Várias ONGs e organizações de direitos humanos o acusaram de violar padrões democráticos. Mas ele não se rendeu, não implorou, não negociou sua integridade em troca de prestígio internacional, pois para ele a verdadeira honra está no coração do povo e não nos olhos do invasor.
Quando mais de 50 mil cidadãos de Burkina Faso se alistaram voluntariamente para proteger a nação, essa foi a resposta para todas as acusações. Quarta, sabia que seria traído, ainda assim, decidiu seguir em frente. Uma das lições mais amargas de Thomas Sankara foi: quem te trai pode estar ao teu lado. E Ibrahim Traoré entende isso. Ele sabe, talvez dentro do seu próprio círculo, existam aqueles que estão recebendo ordens tramando para repetir a tragédia de 1987, mas ele não vive com medo, não se esconde em palácios, nem constrói muros de ferro para se separar do povo. Ao contrário, ele ainda sai às ruas, ainda encontra os mais pobres, ainda conversa diretamente com estudantes, agricultores e soldados. Olha nos olhos deles e diz: podemos ser pobres, mas temos o direito de andar de cabeça erguida. 5. Persevera porque não luta por si mesmo, mas por uma nova geração. Traoré não busca a glória pessoal. Não há indícios de que queira prolongar seu mandato, criar uma dinastia ou acumular riquezas. Ele luta por um ideal inacabado deixado por Thomas Sankara, uma África que não seja mais controlada por ajuda internacional, que não sirva mais como armazém de recursos para outros, uma África com o direito de viver com dignidade. É isso que torna sua determinação inquebrável, porque não é construída sobre o ego, mas sobre o sonho coletivo de um povo. Conclusão: a vontade de Ibrahim Traoré é uma chama que não pode ser apagada. Num mundo onde a maioria dos líderes escolhe a segurança, a submissão ou o silêncio, Ibrahim Traoré surge como um símbolo de coragem, de resistência inabalável, de uma fé que não pode ser destruída. As potências temem Traoré, não pelas armas, mas pelo espírito. Porque, uma vez que esse espírito se espalhe, não apenas Burkina Faso, mas toda a África despertará. E nesse momento, todos os impérios que existiram à custa da submissão africana começarão a tremer, não por causa de balas, mas pela vontade indomável de uma geração que ousa tomar as rédeas do seu próprio destino. Por que temem Ibrahim Traoré? Porque ele não é dependente, porque ele não precisa deles para existir, porque ele ousa tocar nos interesses centrais que eles querem esconder, porque ele pode inspirar milhões de africanos, porque ele sabe fazer tudo isso sem precisar da permissão deles, porque ele é o guerreiro de aço. Ibrahim Traoré nunca se rende. Inscreva-se no nosso canal para que possamos continuar trazendo as informações mais atualizadas. Muito obrigado!